Olá, estamos de volta com o programa Conexão Alfa. Eu sou o Dr. Celso Scheffer, sou psicanalista e sou teólogo clínico e sou o fundador do Instituto de Pesquisa e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. O Instituto de Pesquisas, o IPTH, é uma entidade de apoio à saúde mental, não à saúde cerebral, saúde mental. As emoções, aquelas doenças psicossomáticas, o estresse, a insônia, a depressão, a esquizofrenia, a síndrome do pânico, toda esta área que tem como pano de fundo as emoções, são as áreas que nós trabalhamos. Trabalhamos com várias metodologias criadas por mim no IPTH. Uma das metodologias que mais tem revolucionado a ciência mental é a abordagem sistêmica das memórias inconscientes, a ASMI, desenvolvida por mim dentro do IPTH. Nós temos levado essa metodologia ao conhecimento nacional e internacional e tem realmente ajudado as pessoas a se encontrar na vida. No programa Conexão Alfa de hoje, eu vou falar do e-mail do seu Arlindo. O seu Arlindo é da região do Vale do Ivaí e ele escreve indagando sobre as doenças hereditárias. Ele fala que até onde ele conhece os ancestrais, no caso o bisavô, ele fala que o bisavô, o avô e o pai morreram de diabetes. E ele desenvolveu diabetes, o filho dele também e um neto de 5 anos. 5 anos o seu Arlindo escreve aqui. Também desenvolveu diabetes. E ele pergunta: doutor, o que é isso? Como que se transmite isso? Bom, primeiro quero agradecer o Arlindo por esta sugestão, para a gente poder falar aqui. É como eu falei e falo novamente, a gente fala daquilo que a gente vive no dia a dia, no cotidiano, no IPTH, trabalhando como fundador e como terapeuta do IPTH há 25 anos. Então vejam, todos nós temos um pai e uma mãe. Os nossos pais também tiveram pai e mãe, e que os avós dos nossos pais tiveram também pai e mãe. E assim essa grande corrente genealógica vai se formando, que é chamada uma rede transgeracional. E a ciência descobriu em 1995, e foi oficializado como ciência em 1999, a transmissão através de ressonâncias dos eventos traumáticos ocorridos na ancestralidade. E hoje nós sabemos como isso se manifesta. Existe uma teoria dos campos mórficos, é uma forma cientificamente comprovada, de como essas telas mentais ou essas telas búdicas transmitem as ressonâncias transgeracionais. Todos nós temos dentro do cérebro, na divisão dos dois hemisférios, entre o direito e o esquerdo, nós temos um componente cartiloso ali, que até então a ciência não sabia o que seria aquele componente cartiloso. E ele foi descoberto e chamado de radar límbico. E se você imaginar um radar de um aeroporto, um radar da companhia, por exemplo, Aeronáutica do Brasil. Então, eu não sei aonde está esse radar principal no Brasil, mas em todo o território brasileiro, se entrar numa aeronave no território, ele capta o sinal e passa para a tela que tem um movimento dentro desse território brasileiro. Da mesma forma, esse componente cartiloso do nosso cérebro, chamado radar límbico, este radar límbico, ele se conecta com esses campos informacionais da nossa ancestralidade e, dependendo de como foi a nossa gestação e a primeira infância, nós nos conectamos com as coisas boas dos campos mórficos ou com as coisas ruins. Então vamos imaginar que a gestação foi traumática e perturbadora. A mãe ficou grávida fora de horas,
o pai não queria aquela gravidez, a mãe também não queria, aí eles pensam em abortar aquela criança, aí ela tenta abortar e não consegue, e a barriga vai crescendo, aí a família interfere e ela acaba não abortando. E a criança nasce, e aí, claro, depois que nasce, os pais têm um amor incondicional por aquele filho, ou por aquela filha. Mas os registros do período da gestação estão lá como uma dinamite adormecida. E qualquer evento na vida adulta, ou na juventude, ou na adolescência, que ela não se sinta amada, que ela se sinta rejeitada, pode acionar um gatilho para desencadear aquele grande número de traumas que estavam alojados na mente, no inconsciente da pessoa, e pode realmente fazer um grande estrago. E aí, como eu estava falando, se a nossa gestação e a primeira infância, que é até 7 anos, os nossos pais brigavam constantemente, tinha sérios conflitos na casa, gritos, berros, agressão, e nós também fomos agredidos, nós podemos conectar o nosso radar límbico com o sofrimento desta tela psíquica chamada campos mórficos. E aí então nós começamos a captar aqueles sofrimentos vivenciados pelos nossos ancestrais, e quando esta ressonância chega no inconsciente, ela é distribuída para o corpo físico. Primeiro essas ressonâncias vão para o corpo mental superior, corpo mental inferior, o corpo búdi, o corpo atâmico, o corpo perispiritual e o duplo etéreo, que é a soma de tudo isso, né? Então essas ressonâncias ficam nesses corpos, que nós também poderíamos chamar de campos ou de telas psíquicas, e conforme a vida vai avançando, aquela parte do perispírito que está alojado, as ressonâncias, descem para o corpo físico. E aí, se houve, vamos supor assim, um problema grave na ancestralidade, uma morte por esfaqueamento, onde houve grande perda de sangue, então a pessoa vai desenvolver uma doença sanguínea. A diabetes é uma doença sanguínea, o pâncreas o pâncreas não processa de uma forma adequada a insulina e acaba realmente criando um problema sério para a pessoa. Então é desta forma que é transferido para nós aquilo que a ciência chamava de doença hereditária. Hoje tem uma compreensão um pouquinho diferente, quer dizer, a forma do adoecimento só muda a forma do envio do adoecimento, mas a doença é hereditária da mesma forma. O pai foi diabético, o avô foi diabético, o bisavô diabético, e é possível que o filho e o neto, e aí vai até 7 gerações ou até mais. Mas a pergunta do nosso amigo Arlindo aqui, ele fala: doutor, como cortar isso? Esta é a grande chave que eu gostaria que você pensasse. Se você fazer uma análise da sua ancestralidade, analise até onde você conheceu. O seu bisavô foi rico, o seu avô foi pobre e o seu pai é pobre. Gente, há uma grande tendência de você ser pobre também. Se seus ancestrais, se as mulheres foram mal amadas, se essas mulheres forem maltratadas, é bem provável que o teu programa mental esteja uma programação para atrair homens que vão judiar de você, que vão te maltratar. E se os ancestrais tiveram doenças, como nós estamos falando agora, tanto faz se é diabetes, se é o câncer, se é reumatismo, é bem provável que você também vai desenvolver. Agora, a ciência mental, através da eteriatria, a eteriatria é um estudo dos campos etéricos, nos possibilita a entender claramente como fazer este corte. E é maravilhoso a gente perceber, sentir e ouvir das pessoas, depois de 4 ou 5 anos de tratamento, nós temos pessoas tratadas já há 3 gerações, 25 anos, né? Tratamos a avó, tratamos a filha, tratamos a neta e agora estamos tratando a bisneta. Então é assim,
Nós criamos um mecanismo de relaxamento mental e nós conseguimos encontrar dentro do contexto mental qual a geração que iniciou este sofrimento, que continua enviando uma ressonância de dor e adoecendo o pâncreas. E aí nós fazemos um corte, literalmente um corte psíquico. Nós precisamos entender, meus queridos, que nós estamos envolvidos em sete telas psíquicas. Imagine como se fosse uma tela dessas blusas de tricô, mais ou menos isso, para você entender, tudo furadinho assim. Então, são 7 camadas dessas telas que nós temos, e todos esses fios psíquicos de sofrimento podem estar ligados no coração, podem estar ligados no pâncreas, no estômago, na cabeça, no olho. Esses fios psíquicos é que transmite para nós um sofrimento que acaba cortando o fluxo da energia do órgão do nosso corpo físico e adoece. E nas constelações familiares que nós praticamos, nós só trabalhamos com a constelação movimento do espírito. Nós temos uma forma diferenciada das constelações familiares aplicadas no Brasil. É diferente a nossa. Não estou dizendo que é melhor, estou dizendo que é diferente. Nós trabalhamos com o movimento do espírito, nós buscamos lá na geração que aconteceu o problema. E também, nos desdobramentos psíquicos, nós possibilitamos encontrar aquela geração que foi registrado a dor primeira e nós cortamos os fios psíquicos. E aí a pessoa consegue sair daquele emaranhado que lhe causa a doença. Nós não tratamos doença, mas nós acreditamos que se você trabalha os corpos psíquicos, você elimina a doença física. Vou até citar um exemplo do câncer, que eu já citei em um outro programa. Se a pessoa desenvolveu um câncer, ele vai lá e faz a cirurgia, tirou todas as raízes das células cancerígenas, e daqui a pouco o câncer aparece de novo, e aparece de novo, e aparece de novo. Mas o que houve então? Foi retirado tudo, mas não foi fechado a torneirinha que pinga o ácido que adoece as células. E assim sucessivamente, todas as outras formas de doenças e fracassos na vida. Porque no nosso ponto de vista, a pobreza é um fracasso, é uma doença, perdão. A pobreza é uma doença. O fracasso amoroso é uma doença mental. Obrigatoriamente tem que ter algum bloqueio ou algum fio psíquico entre você e as gerações passadas, numa forma de identificação ou de honra à ancestralidade. Mas esses fios psíquicos que eu falo, de repente fala, doutor, mas onde estão esses fios que eu não consigo vê-los? E eu daria uma resposta para você bem interessante. Você está vendo a corrente elétrica na tomada? Não, né? Você pode olhar, você não vê. Mas vai lá e coloque os 2 dedos na tomada, você vai levar um tremendo choque. Você não vê a energia, mas ela está ali. Esses fios psíquicos você não vê, mas eles estão ali retroalimentando as ressonâncias da sua ancestralidade no seu corpo, adoecendo os seus órgãos ou bloqueando as áreas mais diversas da sua vida. Isso é uma realidade hoje clara e completamente com comprovação científica através da ciência mental. Esses fios te ligam e retroalimentam e faz você fracassar. E uma vez cortando esses fios psíquicos, você fica livre para seguir o seu destino e poderá então viver um destino leve. Um grande abraço e eu espero que uma dessas palavras vire a chave, o segredo ou a senha da sua mente e você consiga vislumbrar uma vida de felicidade. Um grande abraço e eu volto na próxima oportunidade.